Campinas. Graças ao Senhor por mais uma conferência aqui em Campinas. Toda vez que tem conferência na Estância, então na semana, fim de semana anterior, nós temos conferência aqui em Campinas. E essa conferência em Campinas é muito, muito importante, porque serve até como introdução para a conferência na Estância. Na conferência na Estância, nós iremos estudar o livro de Efésios, mais uma vez. Só que o tema geral vai ser a economia neotestamentária de Deus. Mas aqui nós temos uma palavra introdutória. É o que Paulo falou para os Colossenses aqui neste trecho que nós lemos. Louvado seja o Senhor. Na sequência dos estudos, nós começamos com Colossenses, depois Efésios. De acordo com a sequência natural dos livros, nós deveríamos estudar primeiramente Efésios, depois Colossenses. Mas de acordo com a realidade espiritual, Colossenses vem antes. Por quê? Porque Colossenses trata de quê? Dentro da economia de Deus, Colossenses primeiro fala do mistério de Deus, que é Cristo. E em Colossenses nós vemos aqui 3 itens. Aqui vemos esses 3 itens que Paulo menciona para os Colossenses, que são fé, amor e esperança. Esses são os 3 itens que fazem parte da introdução ao livro de Colossenses. E nós estudamos Colossenses antes de Efésios. E Efésios trata de quê? Efésios também trata da economia de Deus, que é o mistério de Cristo, que é a igreja. E aqui em Colossenses, hoje, nós vimos esses 3 itens. Em que consiste a vida da igreja? É nessas 3 coisas. Amor, fé, amor e esperança. E aqui Paulo descreve a situação da igreja em Colossos. Na verdade, esses 3 itens também são a experiência pessoal de Paulo. Aqui em Colossenses, hoje nós vamos dar um início falando um pouco desses 3 itens, e lá na conferência, ao falar de Efésios, nós falaremos com mais detalhes sobre esses 3 itens. Paulo escreveu esses livros com muita sabedoria. Paulo falou que os colossenses tinham em Cristo esses 3 itens: fé, amor e esperança.
曾经的，反而保罗鼓励他们的经历。 Na verdade, essas não são só as experiências dos colossenses. Paulo, na verdade, tinha muito dessa experiência e estava os encorajando com essas três 爱 coisas. 信心人呢， A fé, o amor, a 是 esperança 保罗这个经历， fazem parte da experiência 他 de 把 Paulo. 经历的告诉俄罗斯教会， E Paulo estava enfatizando outra vez esses itens para com a igreja em Colossos. 所以你们教会不要太古老，就从前的书本里找书读过啊，你们知道俄罗斯是不是这样子环境？ Então, vocês em Colossos não devem envelhecer, ficando naquelas velhas tradições. Vocês não devem continuar nessas 因 condições. 为俄罗斯也可以说到保罗个人他的经历， Podemos dizer que esses três itens fazem parte da experiência pessoal de 他 Paulo. 把一个人要带领到属灵经验。 Paulo queria levar as pessoas a alcançar um nível espiritual. 这种俄罗斯是我们看见有一个人他叫安尼西姆， E nós vemos que em Colossos havia uma pessoa 啊， que se chamava Onésimo. 那么本来他的名字不是叫安尼西姆， Antes, seu nome não era Onésimo. 他而且可以说他没有名字的， Na verdade, era uma pessoa anônima, sem nome. 他是一个奴隶， Ele era um escravo. 奴隶跟奴仆完全不同的。 Um escravo não é um 奴隶 servo. 是他用钱，主人用钱把他买回来的， Um escravo era comprado a preço por seu amo. 他没有自己主张， Ele não tinha direitos 他 próprios. 自己没有利益， Ele não fazia nada para si mesmo. 他是完全照着主人，因为他用钱买给。 O papel dele era agradar o seu amo, que o comprou com dinheiro. 所以这个人一定定没主权的。 Então ele não tinha assim direitos. 那我们对奴隶的印象，比方去中间的历史里面也给我们看见， E nós todos temos um certo conceito, né? Nós sabemos o que é a escravidão, a escravatura. 奴隶总是看见去考家了，怎么进来？ Os escravos eram muitas vezes presos no 一 tronco, 堆的人去工作， com as mãos e os pés acorrentados, tinham que sair para o trabalho acorrentados. 那只有他们这么努力用的工作，最重要的工，最重的工作，本人能负 Eles 担 faziam 的 o trabalho braçal que ninguém queria fazer. 比方去开矿啊、石头啊、当科的呀 Trabalhar nas minas, Ah. quebrar pedra, 啊 trabalhar na lavoura. 那么恐怕他们的跑道， E claro, muitos escravos queriam fugir. 所以他们一堆人都用，加上用的加料把它， Então eles eram presos um a outro com correntes. 所以他们有时偷懒不能偷懒的，因为一堆的人。 Estavam acorrentados uns aos outros. E se um escravo queria ser preguiçoso e tirar uma soneca, não podia, porque estava acorrentado aos outros. 实际说的不是他们偷懒，所以他们实在太苦了。 Não é que alguém queria ser preguiçoso, coisa assim. Não, eles tinham uma vida muito sofrida. 他们稍公司想停下来，稍微停，哎，就变大。 Alguns paravam um pouco para descansar um pouquinho, daí já vinham os seus feitores e os chicoteavam. 他跟别人不同， Eles não eram servos. 他是用钱买回来， Esses escravos eram 他 comprados a 自己 preço. 没主权的， Eles não tinham 完 direitos 全的 próprios. 主人的手下。 Eles estavam totalmente debaixo da vontade do seu amo. 那么这样的情形的之下，里面产生一个人， E nessas condições apareceu alguém chamado 那 Onésimo. 么就是安尼西姆。 O nome dele era Onésimo. 那么我们经做哥罗西的长老，他们负责弟兄可以说啊，那么说他自己有把安尼西姆他买了的一个 Então, 奴隶， Onésimo era escravo de um irmão chamado Filemão, que era o presbítero da igreja em Colossos. 那么当然奴隶的生活大家都已经清楚。 E todo mundo, claro, já sabe como é que é a vida de um escravo. 我们历史书的问题，大家 Nós conhecemos isso da história. Nós Ah. lemos bastante sobre a escravidão, a escravatura. 那么有一天有个奴隶叫安尼西姆， Então havia esse escravo chamado Onésimo, 他是哥罗西长老家里的一个。 que ele era um escravo da casa, na casa de Filemão, que era o presbítero da igreja em Colossos, tinha sido adquirido a preço, 非常重
E claro, eu creio que Onésimo tinha um trabalho muito duro, difícil. 吃不饱，做得多。 Comia pouco e trabalhava muito. 如果一偷懒，或者他想休息休息， Aí, quando ele tentava descansar um pouquinho, ou qualquer sinal de preguiça, lá havia um chicote. 这是奴隶的生活，不是像奴仆一样的。奴仆还有一个 Vida de escravo era dura, não é como um servo. 那么尤其这个奴隶啊，就是安尼西姆这个 Mas 人， um dia, esse tal de Onésimo, 他是哥罗西教会里面一个长老的 que era 奴隶。 escravo do presbítero da igreja em Colossos. 有一天，他把他的主人的家里面一部分财产，忽然把他发现了，他就把这个财产 Eu creio que um dia ele estava de frente, estava à frente, 奴隶 na 他 frente 一个 dos 事业不 de algumas 事业不能是多少，是吧？他们给这么多的钱，就 algumas 随便花 riquezas, 了 o dinheiro 嗯 do seu dono estava na frente dele. Eu acho 把 que 钱 ele 花光了， pegou e 花 fugiu. 光了嘛， Porque ele não tinha muita cultura, ele de repente nunca viu tanto dinheiro na sua frente. 流 Ele 浪 viu 在 aquele 路 dinheiro, levou e 流浪在 fugiu. 路上， Daí 成为 foi para 流浪 Roma, 汉。 foi para Roma e 那么 em pouco tempo 直 gastou 接说 tudo 就说， e ficou vagueando pelas ruas. 有人给他在吃 Era 饭， sem teto 或者 lá em 吃 Roma. 东西给他。 E alguém dava comida para ele e assim por diante. Ele 那么 mendigava. 这个安利些妈妈就把家里偷了以后，就啊，我到处跑。 Ele foi lá e gastou tudo que tinha roubado. 那么他也没目的，也不知道是有没有知识， Não tinha propósito em vida, não tinha cultura, não tinha conhecimento. 没有怎么办呢？ Aí ele 他 não 就 tinha, 哎， não 有 sabia 了 mais 钱 o que fazer. 他就花掉了。 Foi lá, levou dinheiro e gastou tudo de uma vez. 这样一个努力， Tal escravo, 有一天 um dia, 他跑到那罗马的街上， e lá na rua, lá em Roma, 那个时候啊，过去了，我们也知道圣经里说了，保罗他是一个在该撒利亚的时候，该撒利亚省务下面的一个奴隶， agora vamos pintar outro cenário. Paulo estava em Cesareia 关系。 e ele estava preso lá, foi julgado várias vezes, 那么照着圣经的记载， teve várias audiências com as autoridades. 这个该撒利亚一个负责的人，就是说他是用钱买来的，就巴西这个罗马去的。 E lá em Cesareia havia as autoridades, 那么 cidadãos romanos, 他保罗因为把以色列人有杀到，所以有欺负，这样把他送到该撒利亚。 e Paulo, pelo fato de estar ameaçado de morte pelos judeus, 那么 foi levado para Cesareia e ali ele ficou preso em segurança. 那么表面上该撒利亚这个政务啊，待得他很好，3天5天叫他来，哎，保罗啊，我们的学东在 Então as autoridades lá o trataram, até de uma certa maneira, o trataram bem. 我 E 这太好。 periodicamente ele era levado para conversar com as autoridades. Havia audiência com 保 ele. 罗送钱给他。 Então, essas autoridades pensavam que Paulo tinha dinheiro e eles esperavam que Paulo pudesse oferecer dinheiro para eles para pô-lo em liberdade. 那么有一天，保罗就对他说：“保罗，现在他说我认识个罗马人。” E daí um dia o governo mudou e quem assumiu o governo da província foi Festo. 我现在要去 E 上到 nessa audiência, daí Paulo apelou para César. 因为我以色列人犹太人无缘无故要把我杀掉。 Ele falou: estou ameaçado de morte, aqui não estou sendo julgado de maneira correta, eu apelo para César. 他是告诉他我人是罗马人。 Eu sou romano. 那么这神父听了吓一跳，他以为都说钱，
Vocês 买 sabem, 巴士省 várias pessoas que 罗马 estavam, 的就问马 várias 的， pessoas de posição de Roma, eles se tornaram cidadãos romanos 他生下来就是罗马 com 人。 dinheiro, compraram a cidadania. Paulo não, Olha. Paulo era cidadão romano por 那 nascimento. 那看见这么包容，你 E 怎么 daí, 办呢？ ele ficou assustado quando Paulo apelou 他说 para 我到罗马去 César.，Paulo falou, eu apelo para César. 我上诉给介绍，也不说犹太人这么欺负我。 Eu estou sendo acusado de coisas não verdadeiras e não estou sendo julgado de maneira correta. 那么神父当然没办法，他的人是罗马人，我是用罗马籍的人，买这用多少钱把这个 Daí, 接任的地位？ o governador Festo então falou, para César apelaste, para César irás. 他生下来就罗马人， Paulo era cidadão romano, por 那 nascimento. 么因为那个时候罗马人啊，好像地位相当高， Ah, ser cidadão romano era o que todo mundo queria. 好像我们20年以前的都对美国人一样的。 Era como 20 anos atrás, ser cidadão americano, receber o green card. 英国、美国的人，他们是欧洲的人比我们好像高等的。 Parece que os americanos, europeus, são uma raça superior. 所以听他们生下来就是罗马人， Mas Paulo nasceu romano. 那么他就增长了。那么我没有资格来管理他。 Daí, como o governador Festo ouviu que Paulo tinha apelado para Roma, para 那个 César, 是有个 daí ele não 权， tinha mais jurisdição sobre ele. 那么这是他们这里有交通了，他们地中海当中交通了， Daí 从 puseram 那到这个罗马去 Paulo no navio para a Itália. E sempre havia navios indo para a Itália. 那么他们这个神父也害怕了，就把他送到船上面。送到船上面，他的地位最低的地位。 E daí, quando Paulo embarcou, ele era a pessoa mais vil do barco, a posição mais baixa. 那么住的地方当最差的地方。 Claro, eu acho que o lugar onde ele dormia era o porão lá do navio. 那么地中海啊，因为它的三面四面都是个矮， Então, no mar Mediterrâneo, havia frequentes tempestades. 所以海相当大，风浪来的时候，风浪下去大大。 Então, havia muitas tempestades fortes e havia muitos naufrágios. 为什么风浪很大呢？风那边吹了，哇，把浪头吹到那边。到西岸碰到矮了，哇，又推回来了。 O mar Mediterrâneo, você sabe, é um mar fechado, né? Só tem uma abertura lá no Gibraltar. Então, tinha tempestades muito fortes ali. 那么东风一来，东风向东来有浪。 Havia fortes ventos de todas as direções, ondas muito grandes, muitas tempestades. 所以地中海的，他们是非常需要地中海游船，他们到罗马去的。 Então, eles foram para Roma nesse navio. 那么保罗就把他，神父就把他放在了这个船里面，当然他地位最低的。 Então, ele embarcou e ele não era um passageiro comum, era um navio na verdade, de carga. Ele foi como pessoa mais vil, mais baixa. 所以那次啊碰到风浪。 E nessa viagem ocorreu um temporal. 他们这是水手们，就说船里面船员觉得哎呀，那么浪的怎么办呢？他把货丢在海里面， Então, 把船可以轻一点。 por causa da tempestade, a tripulação então começou a jogar toda a carga ao mar para aliviar o navio. 可是这船还是那么在风浪里面。 Mas o barco ainda ficava, era agitado de um lado ao outro. 那保罗就起来了，他愁饭，他就起来说。 Daí Paulo, ele se levantou e falou 风啊，浪啊，你们停下来吧。 que todos deveriam se alimentar para se fortalecer. 当这边船员们知道这个船有翻 Ele 掉 falou 了 que 嘛 ninguém morreria. 他说浪风啊，你停下来。 Daí o navio afundou. 浪风就听他的话了。 Bateu contra as pedras. 那么这位船员里面所有的人这个知道，本来他最低的囚犯。 Ele era a pessoa mais
viu mais baixa lá do navio, mas ele agora Oh, assumiu toda a ele autoridade. passa- Todos obedeciam às suas 整 ordens. 个整个整个船里面最高一个弟弟 Ele agora se tornou o comandante do navio. 啊，所以当然不是为了船里的消防舰里面，那么所以呢，他到了某一个岛里面， Daí todos conseguiram se salvar depois que o É. navio bateu contra as pedras, 他 chegaram 也 até 可以 a praia, 自由地 numa 可以 ilha que havia lá, a ilha de 到岛里 Malta, 面去。 e chegaram na praia, 这 todos 是 a 我 salvo. 们这圣经里所看见的一个岛主啊，请他看见保罗船里面最高一个人呢，就请他一起来上岸来了。 Daí todos estavam lá junto com os bárbaros que havia na ilha, 那么 ah, 那么 tentando 这岛因为 se esquentar ali ao fogo, numa fogueira, 因 por 为 causa 他 do 的 frio 好 que 的房 fazia 子， e da chuva. 那么就用了柴来了。 Então Paulo Qual- também foi qual- cooperar, foi pegar, Qual- juntar um feixe de gravetos para poder jogar fogueira. 一方面靠后，一方面当然他们有饮料来给他们吃。 Eu creio que eles também se alimentaram ali um É. pouco. 那么他们烧的不是石油，也不是汽油，烧的是柴，木 A 柴。 fogueira ali era uma fogueira alimentada com lenha, com gravetos. 啊，里面放那些所说的， Aí Paulo também atirou à Atira. fogueira um feixe de gravetos e uma víbora saiu do feixe de 有了保 gravetos 罗的手了， e se lhe prendeu a mão. 保罗不当为是随便丢， Aí Paulo olhou assim, chacoalhou e a víbora 把 caiu. 丢了河里面了， Daí a víbora caiu no 把烧 fogo. 掉了。这酒家一看见，哎呀，这不得了的，他被都说有了，而且没有被咬死，而且把 Daí todo mundo ficou esperando o Paulo cair morto. Ele não morreu. 那么哈，一个囚犯现在一路上去一直到 Ele- 罗马的， Ele era um mero prisioneiro, pessoa mais de nível mais baixo. 这个 Daí 有 ele assumiu o comando do navio e agora foi endeusado na ilha. 那么他到了罗马以后，保罗这走船到了罗马， Mais tarde ele conseguiu chegar em Roma, 那么杭州人都曾经 em outro navio. 他以为去当刚刚有个告犹太人，使他是一个还是一个犯人，应该是关在监牢里面的。 Ele chegou a Roma e para se defender nesse juízo. 不是呢，不是这样的。 E todo mundo pensa, então ele foi atirado ali numa prisão, Eu um entrar- cárcere. Não, eu- não foi. Ele não foi 因为 colocado 他 numa 被 prisão. 告，他原告， Ele era. Ele tinha ido lá para poder se defender dessa acusação. 如果被告都是成立的，当然也关在监牢里面。 Ele não tinha sido julgado ainda, então não podia ser jogado na 有 prisão. 告犹太人， Então, na verdade, ele foi lá porque tinha apelado para César, para se defender contra a acusação dos judeus. 那怎么办呢？因为监牢给他这个住，他自己住了房子。 Então, foi-lhe permitido alugar uma casa e ali ele ficou em prisão domiciliar. 保罗他是一个神特别采取的一个人，神走传福音的人。 Paulo era alguém que Deus havia chamado e separado para a pregação do Evangelho, 所以在罗马里 para o 面， Evangelho de Deus. 他就在自己住了房子， Então ele conseguiu fazer esse tipo de trabalho na casa que ele tinha 开始传 alugado. 福音。 Ele pregou ali 那 o 么有 Evangelho. 许多是园林军啊，因为罗马政府的最高的皇帝的一个身份嘛，所以都军队相当的多。 E ali até os guardas, não era qualquer guarda, não, era a guarda pretoriana, era a guarda imperial. 啊， E eles foram destacados para guardar a Paulo ali 那 naquela 么 casa. 保罗有机会嘛， E 看 Paulo, 见没有人 quando 跟他们传 aparecia 福音 aquele guarda pretoriano, ele pregava o evangelho para ele. 那保罗传福音，他是相当有能力的人。 E Paulo tinha muito Esse- poder na esse- pregação esse- do evangelho. 那么许多信徒得救了， E daí, um por um, foram sendo salvos. 那么他就是与人就从他得救了，那么他们谁来当人民？ Daí, o comandante da guarda pretoriana ficou nervoso. Se continuar assim, eu vou perder toda a guarda 所以 pretoriana. 他上面有个命令，不准他们去听福音， Daí, 不准 eu, 他们得救。 eu creio que ele proibiu os guardas ali de ouvir o evangelho 那 da 保 parte de 罗 Paulo.
保罗住的房子不是为了远离进度， E, 他是为了等候诉讼日令下的。 claro, Paulo alugou aquela casa para poder aguardar com certo conforto, né, o julgamento. 看起来 Então, 就 claro, ele aproveitava a oportunidade. Tá, Passava tá, alguém foi- lá, entrava alguém lá e ele... tá, Evangelho tá, nele. 这怎么一个 Então, e ele pregava o evangelho. 当远离经没有的时候，他这是主王是看见人去传福音。 E naquela casa ele via alguém na rua e já chamava para pregar o evangelho. 有一天 E um dia 看见如 aparece o Onésimo. 流浪汉， Aparece esse, 流浪 esse sem teto ali. 啊，那么这谁呢？叫安尼西姆。 Quem era esse sem teto? Era o Onésimo. 那么这个人呢，就是哥罗西教会里面长老的一个奴，买来的 Era 奴 aquele 隶。 escravo da casa de Filemão, presbítero da igreja em Colossos, 他做了很坏的事 que 情， havia roubado ao seu dono e fugido para Roma. 本来手里家里给他弄破，我在石头上东西当不了的，他把他手里被钱，我就 Ele conseguiu Saiu. arrebentar as Olha nada, correntes e foi na casa do seu amo e roubou 逃 um 走。 monte de coisas e fugiu. 他说他这个奴隶根本没知识的， O escravo, você sabe, não Não, conhece é- nada de é louco, economia, de então, projeto, fala. de plano. Foi lá e gastou tudo de uma vez. 花光以后， Depois que Então, gastou vai. tudo, não tinha nem lugar para 到 morar. 罗马街道， Ficou andando pelas ruas, 跑来跑去， ficou andando por aí, 向人要钱，向人要饭。 mendigando. 那么就碰到保罗， Daí um dia aparece na frente da casa de Paulo. 保罗去转分给 E 他 Paulo lhe pregou o evangelho. 那么也给他粮食吃。 E daí eu creio que Paulo também o Não, alimentou. 因为努力的人啊，他没知识的嘛。今天保罗看见保罗有东西给他吃，哎，对，我信耶稣，耶稣是主。 E daí, o escravo, morrendo de fome, Paulo dando comida para ele, tudo que Paulo dizia, ele repetia: Jesus é o Senhor, sim, Jesus é o Senhor. 那么吃饱了，他也走掉了。 Depois que se fartava, ia embora. 这就有关保罗他的保罗其实做什么？忍耐、爱心。 Isso é o que Paulo falou para os colossenses: fé, 啊， amor, esperança. 你对于一个流浪汉， Para 你不 um, 要看他一个最起码的 para um sem teto, 啊， não despreze 你要 essa 给他 pessoa. 爱心 Tem que amar essa pessoa. 啊，要爱他。 Tem que amar essa 他 pessoa. 没吃，你一定要给他吃 Essa pessoa não tem comida, alimente-a. 啊。那么你要把这福音传给他， E você precisa pregar o evangelho a 把我们主 essa 耶稣介 pessoa. 绍给他。 Apresentar-lhe o Senhor Jesus. 虽然他要吃饭的时候，主耶稣啊，他没事吃好了就走掉 Na 了。 hora de comer, talvez para poder pegar a comida sua, ele invoca o Senhor, só para agradar você. Depois de comer, ele vai embora. 吃了饭又来回来了。 Mas daí vem a fome e ele volta. 保罗说你又来了， E Paulo falou: Ô, 你 está 没 aqui de 不喊出 novo? 名啊？ Você invocou o nome do Senhor? 我也不喊出名啊。 Eu invoquei, sim, invoquei. 那给他 Então tá bom, ó, mais comida para você. 这样子一个人啊， Muita paciência. 啊， Pouco a pouco, 这罗马街道。 ele foi ganhando o Senhor lá naquela casa da prisão domiciliar. 后来感谢主， Depois, graças ao 保 Senhor, 罗对他有爱心， Paulo continuou tratando-o com amor. 每一次他就说不是他们，哎呀，你上次来过了，你现在又来了，不要讲， Paulo não falou assim: você já veio várias vezes, não volta mais aqui. 不， Não, não, não. 爱心给他吃， Onésimo, aqui, ó, mais comida para você. 那么也给他介绍福音， E enquanto ele comia, ele pregava o evangelho. 吃好以后，当他会说，耶稣是主了， Daí, quando ele terminava de comer com a barriga cheia, ele falava: Jesus é o Senhor. 又走掉了， Daí ele ia embora de 等 novo. 肚子饿了又来了。 E depois